Boa noite, alô? Tá bem aí? De som? Boa noite aí, irmãos, tudo bem? Eita, coisa boa, tá aqui com os irmãos, não é assim? Agora eu já não falo mais assim. Agora, epa, tão fixe, tá aqui na igreja. Mudou um pouco o sotaque daqueles que eu ouço. Eu não consigo falar assim, né, gente? E não é preciso. Mas bom estar aqui com vocês outra vez, com essa igreja, parte da nossa vida. Estamos aqui para trazer um pouco do que Deus tem feito, para que todos se alegrem conosco. O apóstolo Paulo, quando saía nas suas viagens missionárias, voltava para Antioquia e ele apresentava aquilo que a graça de Deus estava fazendo. E ele chamava a igreja de Antioquia para alegrar-se com ele, com o que a graça de Deus estava fazendo. Então Deus tem feito coisas incríveis no mundo, Deus está atuando no mundo. E essa igreja é uma igreja que tem aí tentáculos para todo lado, né? Um grande quadro de missionários e projetos e coisas acontecendo, e participa ativamente na missão de Deus, participa ativamente de variadas formas, com diferentes tipos de missões, naquilo que o Senhor está realizando pelo mundo. E portanto eu sou uma partezinha, um pedacinho, e foi nosso desejo passar por aqui pelo Brasil rapidamente. As meninas não vieram, eu vim sozinho nesses 15 dias, volto amanhã para Portugal, estou finalizando esse tempo aqui em Piracicaba, e com o desejo de tanto contar bênçãos, também enquadrar o nosso ministério diante da igreja, ou seja, ficarmos na mesma página, os irmãos saberem para onde estamos indo, quais são os projetos que estão adiante de nós, e a igreja poder orar de uma maneira mais ativa, algumas pessoas conhecerem a nossa face. Então é por aí que a gente vai. Muitos aqui parceiros nossos também, pessoalmente, não só por meio da instituição da igreja. Então louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu quero dividir aqui o nosso tempo em 2 períodos. Quando um missionário vem, imagina, 7 anos, não é? Tantas coisas, tantas histórias, não é fácil a gente escolher um pouco para falar nesse tempo, mas eu vou separar aqui um primeiro período para uma reflexão devocional, bíblica, em que eu vou usar como pano de fundo para aquilo que também vou destacar no relatório, nessa contação de histórias e de bênçãos do que Deus tem feito através de nós, por meio dos irmãos, por meio desta igreja também, tá bom? Então, peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, e o pano de fundo que eu trago, e daquilo que vou falar, é a cidade de Éfeso, e tem aqui uma mensagem que serve para cada um de nós. Ela serve para pessoas que estão numa igreja no Brasil, que estão numa igreja em Moçambique, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, seja essa igreja nova, seja essa igreja já muito velha, com muitos anos de experiência, de caminhada. E eu acredito que temos aqui uma chamada de Jesus, que é um ponto de reflexão para cada um de nós. Então, Apocalipse capítulo 2, temos aí uma carta de Jesus à igreja, a igreja de Éfeso, cidade a qual eu usarei aqui como pano de fundo. Então diz assim, Jesus é quem está dizendo, não é? Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 7 estrelas,
ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Deus abençoe aqui a leitura da sua palavra aqui aos nossos corações. Bom, esta carta de João, de Jesus, escrita por João à cidade de Éfeso, à igreja de Éfeso, ela está emoldurada pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, revelada ali no capítulo 1. Se vocês derem aí uma olhada, uma vista de olhos dos versos 9 ao verso 20, o apóstolo João teve uma visão do Senhor Jesus. E essa visão era daquele tipo de visão terrível, da glória de Jesus. Ele ouviu uma forte voz como de uma trombeta, e ele viu então alguém que falava com ele e que estava entre candelabros, que tinha estrelas na mão, seus olhos eram como olhos de fogo. E nós temos aqui características da glória de Jesus glorificado. Quando nós vamos à imagem de Jesus, em Mateus 28, logo que ele vai dar a indicação da grande comissão, Jesus diz o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus está nesse lugar hoje, um lugar de glória, um lugar de honra, um lugar de majestade, e cabe a nós a adoração, contemplação, reconhecermos a sua grandeza, reconhecermos que Ele é o Rei de toda a terra. O N.T. Wright escreve num dos seus livros, no livro Como Deus se Tornou Rei, faz ali um apanhado dos 4 evangelhos, e mostra que a mensagem dos 4 evangelhos é revelar a realeza de Jesus por meio da obra dos 4 evangelistas. E quando chegamos então a Apocalipse, temos a imagem de Jesus glorificado. É esse Jesus que está falando com a igreja, é esse Jesus que fala comigo, que fala contigo hoje. Amém? Esse Jesus glorificado é que fala conosco. Esse Jesus glorioso, digno de honra, digno de glória, digno da nossa adoração, da nossa obediência, da nossa devoção inteira, total, completa, a 100%. É esse Jesus exaltado que fala com as suas igrejas e está aqui hoje. Amém? Esse Jesus, ele diz o seguinte, que ele tem as 7 estrelas na mão direita. E se você ler o capítulo 1, o próprio capítulo dará a interpretação das estrelas. São os anjos das igrejas. A palavra anjo, no original, no grego, é a palavra que significa mensageiro. E por isso mesmo, na história da igreja, tem sido comum interpretar as estrelas como os líderes da igreja, os pastores da igreja. Ora, poderiam ser anjos, mas a história da igreja e da teologia tem trabalhado também com a possibilidade de que essas estrelas que Jesus tem em suas mãos são os líderes da igreja, são os seus pastores. E temos então aqui a mensagem de que Jesus tem os seus pastores, se essa for uma possível interpretação, as suas estrelas na sua mão. Olha que maravilhoso, irmãos, então, pensarmos hoje que Jesus tem o pastor Josimar na sua mão. Jesus tem o pastor Walter na sua mão. Jesus tem o pastor Clóvis na sua mão. E outros mais que estão aqui, o Tatu, Jesus tem um tatu na sua mão. Cezinha também é pastor? Jesus tem o Cezinha na sua mão. Olha que incrível. E talvez quantos outros mais que fazem parte do quadro de pastores nessa cidade, que essa igreja agiu em plantação de comunidades. A igreja serviu para plantar tantas igrejas aqui na cidade. Se você observar a história de Piracicaba, e eu lembro disso, várias das igrejas foram iniciativa desta igreja, que estão por aí, das igrejas batistas. E a última, poderíamos dizer, Jesus tem, o Daniel saiu daqui, agora está conosco lá em Viana do Castelo, na nossa igreja. O Zen saiu daqui. Jesus tem os seus pastores na sua mão. Olha que maravilhoso, que palavra confortadora. Este que tem toda a autoridade sobre céus e terra, que foi declarado Senhor e Cristo,
tem os seus pastores na sua mão. Portanto, igreja, junte-se ao Espírito Santo e ore por seus pastores. Amém? Pastor Gustavo saiu daqui, pastor da Igreja Batista da Família. Isso é confortador. E depois o texto vai dizer que ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Os candelabros são as igrejas aqui representadas da Ásia Menor, as 7 igrejas. Jesus andava entre as suas igrejas. O que é a igreja? É o povo de Deus, o povo que o ama, que o adora, que foi convocado por Ele, que está sendo redimido e resgatado para a nova criação e viver em sua presença. Então Jesus anda no meio da sua igreja, Ele está andando no meio de nós. Aliás, é por isso que dentro daquela liturgia católica que se fala, Ele está no meio de nós. Não é mentira. Jesus anda no meio do seu povo, no meio das pessoas que o amam, que o seguem, que o obedecem. E que nós estejamos atentos e sensíveis a percebermos os seus passos. Lembra lá no jardim? Jesus ia visitar Adão e Eva todas as tardes. Caminhava com eles, conversava com eles. E quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam os passos de Jesus vindo na sua direção no jardim. Que nós possamos perceber os passos de Jesus, não apenas numa condição de quando pecamos, não apenas quando nós estragamos tudo, mas enquanto estamos em vivência de amor, de louvor, de serviço, possamos perceber Jesus andando entre nós. E que, portanto, a igreja viva não como espectadora, a vir para um show bonito e bem feito, à espera dos pastores, à espera dos missionários fazerem algo extraordinário aqui da frente, mas que a igreja viva com Jesus e perceba Jesus dia a dia. Segunda-feira, eu quero ouvir Jesus. Terça-feira, deixa eu buscar o que Jesus vai falar para mim. Quarta-feira, Jesus, qual é a tua vontade? Espírito Santo, o que o Senhor está falando para a minha história, para as minhas decisões, para o meu trabalho, porque Jesus anda no meio da igreja. E Ele quer abençoar a igreja. Ele deu o seu sangue pela igreja. A igreja é a sua noiva. Jesus ama o seu povo. Depois, a Bíblia foi embora aqui, né? As páginas. Ele diz aqui: conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Então isso aqui são quase sinônimos, né, irmãos? Conheço o quê? Tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. São palavras sinônimas para dizer o quê? Eu conheço o que vocês estão fazendo, o trabalho do reino de Deus. E Éfeso era uma igreja, então, muito ativa, cheia de atividades que envolviam o reino de Deus. Obras, trabalho, perseverança. Esse Jesus que diz conheço, é aquele que tem olhos de fogo, e que olha para nós e fala assim: eu conheço, os meus olhos de fogo veem tudo, e eu sei que vocês trabalham bastante. E como é importante isso. Jesus elogia o trabalho da igreja. Eu acredito que quando Jesus olha para esta igreja, também pode ver muitos trabalhos, pode ver o esforço, a perseverança, as obras que essa igreja tem feito. Ele diz: sei que não suportas os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos. Uma igreja que posicionava-se ao lado da verdade, ao lado do evangelho, que não negociava a verdade da sã doutrina. E Jesus diz: muito bem. Também diz que essa igreja perseverou, sofreu por causa do nome de Jesus e não desanimou. Que nós pensamos aqui na PIB de Piracicaba, uma igreja centenária, e que também sofreu e não desanimou em muitas situações da sua história. Não foi sempre que a igreja foi desse tamanho, com ar-condicionado, com o ministério infantil lá embaixo, com estacionamento, com um hambúrguer bom no final. Não foi sempre que a igreja foi assim. Você já imaginou os primeiros irmãos que trabalharam aqui há 100 anos atrás? A igreja tem mais de 100 anos, não tem?
quando foi refeito agora o cálculo da data. Muita gente passou por aqui, sofreu, perseverou, a igreja era pequena, era pobre, não era bem vista na cidade. Esses irmãos sofreram preconceito no centro da cidade, onde estava lá a igreja, pequenininha, num prédio tombado pela prefeitura. E Jesus viu essa igreja perseverar por causa do nome dele, e que não desanimou, e que aqui chegou. Tudo isso são motivos de louvor. Mas aqui Jesus tem uma exortação, um chamado, que eu falo para mim. Claro, quem sou eu aqui? Não estou eu aqui para acusar o dedo na cara de ninguém, nem da igreja, muito menos da igreja. Não estou nem aqui, né, irmãos? Isso aqui é para mim. Mas que seja bênção para você, porque nós podemos descarrilhar a nossa vida espiritual. Então o que Jesus diz aqui? Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. E Jesus termina ainda com mais um elogio, veja aí, é um anexo, que ele fala assim: mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A doutrina de Nicolau, que era uma doutrina que negociava com a santidade, que não tinha uma linha clara entre certo e errado, luz e trevas, mas era um homem que ensinava na igreja que as coisas eram meio relativas, que era possível ter um pé no pecado, um pé nas coisas de Deus, e que a gente ia andando assim mesmo. Mas Jesus está falando, eu tenho aqui um outro elogio, não é? Tens a teu favor, é que odeias as obras dos nicolaítas, uma igreja que leva a sério a santidade. Então, uma igreja que trabalha, uma igreja que sofreu para chegar onde chegou, uma igreja que leva a sério a santidade, que os pastores estão nas mãos de Jesus, ele anda no meio da igreja, mas a fala de Jesus é: voltem ao primeiro amor. Eu chamo a mim e a você, de uma maneira muito humilde, muito simples mesmo, como se eu estivesse falando para mim, essa reflexão. Será que também eu preciso olhar para esse texto com seriedade e voltar ao primeiro amor? Quando Jesus falou com Pedro, na sua restauração em João capítulo 21, Jesus perguntou assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Qual é a resposta depois? Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Então o que Jesus espera é que o nosso trabalho seja fruto de um amor profundo e sincero por Ele. Que a gente ame a Jesus, que eu e você possamos amar a Jesus. O que é amar a Jesus, irmãos? Jesus já explicou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então amar a Jesus é obedecer aos seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou no novo mandamento, ame aos outros como eu vos amei. Então esse é o mandamento de Jesus, e que a nossa vida de serviço possa ser um transbordar então desse amor. A nossa vida de obra, de trabalho, de perseverança, de sofrimento, de suportar as dificuldades, de lutar pela santidade, de odiar a obra dos nicolaítas e ter uma linha certa da santidade, do certo, do errado, não levar as coisas de Deus de maneira zombeteira, mas sermos sérios nas coisas de Deus, que tudo isso possa transbordar de um coração que ama a Jesus. Feche os teus olhos agora. Eu quero te conduzir numa oração, num momento de oração. Então, questione-se a si mesmo e diga: Senhor, preciso eu me arrepender e voltar às primeiras obras? Preciso voltar ao primeiro amor?
Estou com uma vida por demais ocupada e distraída, que preciso me lembrar de onde caí? Senhor, quero voltar ao meu primeiro amor. Desisto. Leva-me a um arrependimento genuíno e sincero. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então pede, Senhor, sê bom para comigo e leva-me ao arrependimento genuíno, para que eu possa voltar a este lugar, ou aquele lugar que eu uma vez fui. Queremos ser uma igreja que trabalha, que persevera, que luta pela verdade, que leva a sério a santidade, mas que tudo isso transborde de corações cheios do teu amor. Senhor, eu quero pedir isso para cada um de nós. Quero pedir isso por mim. Vivemos dias assim, muito corridos, atarefados, temos muitos programas, muitas possibilidades de usar nossos dons, nossos talentos. Estamos em todo o tempo nos distraindo e o nosso coração se fragmenta e de repente descarrilhamos na vida espiritual e sequer nos apercebemos que estamos trabalhando sem amor, que estamos servindo sem amor, que estamos defendendo a verdade sem amor, que estamos levando a sério o assunto da santidade sem amor, e pedimos, ó Pai, por favor, recupera a nossa devoção, recupera o nosso amor por Ti, porque é a partir deste amor que nós queremos cuidar das Tuas ovelhas, deste amor que nós queremos fazer a Tua vontade, cumprir os nossos propósitos para contigo. Então, enche-nos do amor por Ti, Jesus. Nós somos uma noiva, e como noiva não queremos ser uma noiva fria contigo. Queremos ser a noiva cheia de azeite, preparada, prudente, que está à espera do noivo chegar. Ó Senhor, uma noiva que ama de verdade. Então leva-nos a Te amar, Senhor. Queremos Te amar. Obrigado, porque nos chamas de volta, porque isso é esperança, isto é redenção, isto é oportunidade de retomarmos o nosso caminho. Obrigado porque Tu falas conosco e falas cheio de amor, para que possamos voltar àquilo que devemos ser. Se alguém aqui, esta noite, precisa voltar para um lugar que se esqueceu, que seja lembrado pelo Teu Espírito agora, e volte agora, Senhor, na decisão profunda do seu coração, para o lugar de onde caiu, de onde não deveria ter caído, ter deixado. Queremos voltar para o lugar onde o Senhor nos mantém com o coração ligado, como a videira, como os galhos na videira. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor encha o teu coração de amor. Olha só, irmãos, eu quero agora passar para uma parte que é enquadrar um pouquinho o ministério que a gente faz, e que a igreja é parte disso. Nesses 7 anos, vou fazer 7 anos em abril, que vivemos no norte de Portugal, na cidade de Viana do Castelo. Então a igreja caminha conosco, e aquilo que nós fazemos lá é o que essa igreja está fazendo, você está fazendo, junto conosco. Nós não fazemos nada sozinho no reino de Deus. Tudo no reino de Deus a gente faz por parceria, com gente que ora com a gente. Então essa igreja está fazendo com a gente. E é preciso saber, não é? E é justo da minha parte prestar contas. É justo que vocês saibam o que acontece com os recursos, que vocês saibam o que Deus tem realizado. E portanto é essa a ideia de agora partir para a parte do relatório. E eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Vai dar certo os slides? Boa. Boa, malta. Isso aí. 1 Coríntios capítulo 15. Verso 31 e 32. Olha aí. Morro todos os dias, eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como um simples homem,
lutei com feras em Éfeso. Ele está escrevendo para quem? Para os coríntios. Olha então o que ele está dizendo aqui como parâmetro da sua luta pelo Evangelho, dizendo assim: se eu lutei com feras em Éfeso, de que me valeu isso tudo se a ressurreição não existe? Então, o paradigma de Paulo para dizer que o trabalho dele no Senhor tem que valer a pena e que Jesus tem que ser ressuscitado, a ressurreição é real, ele usa como exemplo as lutas que ele teve contra feras em Éfeso. Essa igreja que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 2, versos 1 em diante, que Jesus chamou essa igreja trabalhadora para amá-lo primeiro. Paulo trabalhou nessa igreja tempos antes, e ele está dizendo que lutou contra feras em Éfeso. Agora vá para o capítulo 16, próxima página aí, versos 8 e 9, diz assim, verso 8, ficarei porém em Éfeso, até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Observaram bem a realidade de Éfeso? Paulo lutou contra feras em Éfeso, e agora ele diz, vou ficar lá até o Pentecostes, porque o Senhor me abriu uma porta grande, promissora, com muitos adversários. Agora é importante nós enquadrarmos aqui como é que essa igreja começou, porque o que eu vou apresentar é que aquilo que estamos vivendo, nós entendemos em Deus, sabe, pensando, refletindo, conversando com outros pastores, esse discernimento da terra onde estamos, é que é muito parecido com Éfeso. Viana do Castelo e o norte de Portugal parecem-se muito com Éfeso, e vocês vão saber o porquê. Essa igreja começa com Paulo no final da sua segunda viagem missionária, e ele deixa um casal lá que é Priscila e Áquila. E depois de tudo isso, ele volta para Antioquia, passa um tempo em Antioquia, e retorna para a terceira viagem missionária para encorajar os irmãos. Chega lá, em Éfeso tem aquele evento, daqueles irmãos que tinham conhecido apenas o batismo de João, ele batiza-os em nome de Jesus, eles recebem o Espírito Santo, e é considerado lá, pelos teólogos, o quarto Pentecostes de Atos. E então, Paulo começa a pregar na sinagoga, e aí surgem alguns inimigos, ele separa os irmãos da sinagoga e vai ficar 2 anos na escola de Tirano, ensinando e discipulando aqueles irmãos. E naquele tempo, as pessoas tocavam nos lenços de Paulo, nas roupas de Paulo, e os demônios iam embora, as pessoas eram curadas, um negócio extraordinário. E no meio dessa história, tem lá um judeu chamado Seva com 7 filhos, e esses caras querem exorcizar e tirar demônio de um cara lá. E o que acontece? Eles tentam exorcizar e falam em nome de Paulo, em nome de Jesus, e os demônios viram para ele e falam assim, para eles, os 7 caras, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês, dá uma surra neles, e eles saem correndo da casa todos nus. Aquilo gera um rebuliço na cidade, todo mundo fica sabendo do que aconteceu, e então as pessoas trazem as suas obras de magia para as praças públicas e queimam os livros de bruxaria, que dão um total de mais ou menos 117 anos de salário mínimo, queimados em praça pública, livros de bruxaria. E então acontece um tumulto por causa de um tal ourives chamado Demétrio. Esse cara, o que ele faz? Ele chama o sindicato dos artífices e fala assim, olha, esse Paulo está atrapalhando a nossa vida, porque ele está falando que Deus não é feito por mãos humanas. E agora ele está prejudicando o nosso negócio, porque a gente faz estátuas da Diana dos Efésios, a gente faz estátuas do templo da Diana, e ele está prejudicando não só o nosso bolso e a cidade e a economia da cidade, como vai colocar em descrédito a Diana, esta grande deusa adorada em todo o mundo, e que nós todos sabemos que a sua estátua caiu do céu. E então a galera vai para uma praça pública e grita por 2 horas toda a cidade, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana, por 2 horas gritando isso, por causa do tumulto relacionado à pregação do Evangelho, que ia tocar no bolso desses ourives, dos marceneiros, de quem fazia carro alegórico, das lojinhas, de quem vendia pulseirinha, e daí por diante. Então você consegue perceber que o pano de fundo de Éfeso é muito parecido com o norte de Portugal, porque você tem alguns padroeiros, padroeiras que você não pode mexer. É muito complicado, há muita luta espiritual, há muita bruxaria no norte de Portugal. Inclusive, a minha roupa de surf,
que eu dou aula de surf, vou falar um pouquinho disso. A minha lycra de surf tem o meu nome, Marcelo. E ela sumiu lá da escola de surf onde eu dou aula 5 períodos por semana. Levaram de lá, sumiu, perdi, o que aconteceu? De repente acharam 3 meses depois, agora em outubro. Onde é que estava ela? Lá numa montanha. Aí eu perguntei, o que as pessoas fazem? Por que roubaram minha roupa com meu nome, levaram para uma montanha? E a pessoa falou, você não sabe o que acontece nas montanhas aqui? Fazem trabalho de bruxaria. Levaram a minha lycra com meu nome. Graças a Deus, está tudo bem comigo, com as meninas e tudo certo. Agora, pensa no seguinte, Paulo depois prepara líderes e fala com os presbíteros de Éfeso em Atos 20. Ele já tem pastores, é preciso treinar pessoas. Temos a carta aos Efésios, uma das pérolas do Novo Testamento sobre a teologia da salvação, a teologia da unidade da igreja, dos gentios e judeus se tornarem um em Cristo, a vida cristã, casamento, e termina como? A única carta com uma explícita menção da batalha espiritual. Olha, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Armem-se da armadura de Deus, capacete da salvação, coraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé e por aí vai. É a única carta que ele menciona uma batalha espiritual, porque ele lutou contra feras em Éfeso, porque havia uma grande porta, mas também com muitos adversários. Aí depois ele escreve para Timóteo. Timóteo é pastor de onde? De Éfeso, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Você vai ver Timóteo lutando contra falsos ensinos, falsos mestres, brigando pela sã doutrina, e ele fala, você tem que ser o padrão dos fiéis. E aí nós temos a última menção, o Apocalipse, escrito por João, que nós pensamos aqui, que essa igreja estava trabalhando muito, mas perdeu o seu amor. Então não dá para a gente falar sobre o nosso ministério, passa agora, e agora eu vou correr aqui, sem pensar, irmãos, no contexto do norte de Portugal, plantação de igreja, no contexto, por exemplo, em Viana do Castelo, da Romaria da Senhora da Agonia. Viana do Castelo tem 85 mil habitantes, Romaria da Agonia acontece todos os anos, em 7 dias, de 18 de agosto, mais ou menos, 7 dias, e em 2024 passaram 1,5 milhão de pessoas nesses 7 dias. 1,5 milhão de pessoas numa cidade de 85 mil habitantes, para você ter uma ideia, não é? O que acontece? A economia da cidade toda voltada para isso aí. Carros alegóricos, marceneiros, ferreiros, comerciantes, tudo gira em torno disso, tá? E essa adoração, ela começou no século XVII, a Romaria no século XVIII, tem todos os anos, parou na pandemia, 1 ano apenas, e continua até hoje. A diferença entre procissão e romaria, eu já falei aqui, a procissão é religiosa, a romaria é cultural e religiosa. Então, no meio dessa história, há coisas até muito lindas. Roupas bonitas, desfiles, ouro no peito das meninas, não é? Elas vão com o ouro da família e tudo. É uma coisa incrível, as músicas, coisas parecidas com o que acontece lá em Recife, aqueles bonecos grandes, cabeçudos e tal, e bumbos e tal. Tudo isso compõe o lugar onde nós estamos. E Deus tem aberto uma grande porta promissora com muitos adversários. Para você ter uma ideia, hoje Portugal tem 2,1% de protestantes. 2,1%. Em 2007 eram 0,8%. Em 2011 eram 0,6%. Em 2016 era 0,4%. Em 2021 virou 2,1%. Quadriplicou. Por quê? Os imigrantes. A imigração quadriplicou a quantidade de protestantes em Portugal. Então, muitos brasileiros, muitos latinos, uma porta grande e oportuna e promissora, com também muitos adversários. Nessa história toda, a gente então não pode pensar na plantação de uma igreja como se fosse no Brasil, porque é um orgulho da cultura. Eu vou colocar aqui de maneira mais ou menos visual. Imagina que isso aqui é uma linha do tempo, passado, presente, futuro. Nós brasileiros pisamos os 2 pés no presente e olhamos para o futuro. Queremos ter uma casa nova, fazer uma pós-graduação, queremos casar, queremos ter filhos e mais. E não estamos muito presos ao nosso passado, à nossa tradição. É um país diferente, que recebeu todo mundo, gente na Segunda Guerra. Agora, Portugal, tem uma linha aqui, passado, presente, futuro. Os portugueses, claro que eles querem melhorar de vida, mas culturalmente eles estão com os 2 pés no presente e a cara no passado. Eles amam o que eles foram, há um culto à dor,
um culto à saudade, um culto às memórias, ao grande país que eles foram na época dos descobrimentos, do Camões, do poderio, da língua, da arte, da arquitetura barroca, e agora uma dor daquilo que eles se tornaram, pequenos, não muito influentes no mundo. E portanto, passa a próxima figura aí. A gente não pode achar que nós vamos tirar a pessoa daqui e levar para ali facilmente, gente. Você acha mesmo que um português vai sair ali daquela arquitetura barroca que ele aprendeu, que ele tem aquele senso de transcendência, e ele vai olhar para uma lojinha de R$ 1,99 que foi alugada por um grupo de crentes que pintaram de preto, botaram umas fumacinhas, uma bandinha tocando pop? Vocês acham que eles vão para aquela igreja? Claro que não. Sabe por quê? Porque aquela lojinha de R$ 1,99 pintada de preto, toda moderninha, para eles não é igreja. Não é igreja. Então como é que a gente faz? E aí a resposta que a gente tem dado nesse caminho é discipulado. Discipulado. Andar com as pessoas, um a um, discipulá-las, fazê-las entender quem é Jesus. Sem misturar aí igreja e religião muito, pelo menos por um tempo, e levá-las a entender quem é Jesus. E Deus tem feito maravilhas nesse tempo. Pode passar aí rapidão? Olha só. Fátima está aqui no meio, a maior procissão de Portugal. Viana do Castelo, a maior romaria de Portugal. 2 centros maiores de mariologia nesse país, tá bom? Pode passar aí. Ó, essa é a nossa igreja. É a igreja que funciona numa casa, na parte de baixo da casa, da parte do, como é que a gente fala? Subterrâneo, né? O subterrâneo da casa é a cave, que tem o perímetro da casa dos missionários portugueses com quem trabalhamos. Nós trabalhamos juntos, somos então 2 famílias pastorais hoje na igreja. Temos aí mais ou menos umas 70 pessoas. Quando chegamos lá, tínhamos umas 8. Eu lembro do Silvio e a Eliana. Onde é que eles estão aí? Silvio e a Eliana foram lá. Eu fui em abril, acho que o Silvio foi quando? Em agosto? Setembro. Então, saí daqui, né, irmão? Saí daqui da igreja, cheiona e tal. Aí, chega o Silvio lá, 3, 4 meses, 5 meses depois, e senta na cadeirinha, lá tem 8 pessoas. Eu, que vergonha, né? Que vergonha. Silvio, não podia esperar uns aninhos para vir, não? E aquela coisa assim meio morosa, meu Deus, aquele culto arrastado, ninguém canta, só eu cantando no violãozinho, todo mundo olhando para mim na sala, meu Deus do céu. Mas Deus tem dado graça, hoje temos umas 70 pessoas. Desse grupo, metade, brasileiros e portugueses, 45%, 10% de estrangeiros latinos. Temos lá argentinos, tem que ser, né? Jesus salva todo mundo, não é? Pronto, bora, né? Teste para o nosso coração. Mas também tem lá venezuelano, tem colombiano, tem uruguaio e tem uma família americana que fala português e que está lá conosco também. Então Deus tem dado essa graça. Pode passar aí? Ó, batismos, comunhão, ali culto na praça central da cidade. Nunca tinha tido um trabalho evangélico na praça central da cidade, nunca. Esse lugar é onde passa a santa lá com o andor e tudo mais, não é? E nós queríamos fazer um negócio no Natal, pedimos um coreto, assim, um coretinho assim no cantinho da cidade, né? Só para não incomodar lá. Aí a mulher da prefeitura, vocês não querem fazer na Praça da República? A gente, opa, pode ser, né? Lá fomos nós e juntamos lá umas 300 pessoas cantando canções natalinas, passamos de canções natalinas para louvor, né? Sabe uma que nós cantamos aqui? Acho que E os Anjos Cantam, Santos. Fizemos músicas desse tipo, cantando na praça, foi super lindo. O que foi isso, gente? A gente mostrando a presença na cidade, pessoas conversando, quem são vocês? E portugueses ali, portugueses testemunhando para outros portugueses, tá? Pode passar. Ali a Margem trabalhando com as crianças também, outros batismos. Esse é o casal com quem a gente trabalha. Passa aí adiante, estamos 7 anos com eles. São missionários, então, que vieram, são portugueses, mas moravam em Omã e resolveram voltar para o seu país para evangelizar. Podem passar aí. Eu mostrei isso no ano passado. Foi a consagração dele ao ministério pastoral. Tive a graça de trabalhar e preparar esse processo, consagrá-lo a pastor, um pastor da terra. Isso é um dos principais trabalhos da CEPAL. A CEPAL significa servindo pastores e líderes. Eu pertenço à CEPAL. E é a ideia de eu não ir lá para eu engolir o missionário português, mas eu dar suporte para que ele cresça. Imagina como foi no Brasil. Os missionários americanos chegaram aqui. Eles evangelizaram, pastorearam, deram aulas nos seminários. Hoje, os pastores são brasileiros.
Os professores de seminário são brasileiros, porque os americanos souberam empurrar os brasileiros e sair de cena. Por isso, o meu trabalho é dar suporte a um pastor português. E Deus deu a graça de a gente poder consagrar esse homem ao ministério pastoral. Pode passar aí. Os batismos, desses anos que estamos lá, são 27 batismos de portugueses e 9 de não portugueses. No norte de Portugal, na cidade, no bairro mais católico do norte de Portugal. Numa casa. Gente, isso é um milagre. Tá? Isso é um milagre. Porta grande, promissora, muitos adversários. Então, essa é a quantidade de batismo que a gente tem aí, adultos e crianças, 11 crianças, 25 adultos nesse tempo. Pode passar. Aí então algumas histórias, essa família, história incrível. Ele, irmãos, ele leu a Bíblia sem ninguém saber e sem contar para a esposa. Ele estava lendo a Bíblia. Ele estava no 2º ano lendo a Bíblia. E uma pessoa da nossa igreja que era muito amigo, que eu tinha discipulado, encontrou-se com ele, são amigos de infância. Ele falou: olha, eu preciso te levar num lugar. Eu estou indo num lugar e tal. Que lugar é esse? A gente lê a Bíblia, a gente ora, cuida uns dos outros. Ele: o quê? O que é isso? E o de cá ficou até assustado. E tal. Não, você não sabe, eu estou lendo a Bíblia pela 2ª vez esse ano. Não contei para ninguém, nem minha esposa sabe. Eu quero conhecer, eu quero saber. Esse homem foi para a igreja, ouviu o evangelho, ele já cria. Já estava lendo a Bíblia pela 2ª vez, ele já cria. Ele só chegou num lugar e falou: é isso. Voltou para casa, falou para a mulher: mulher, tem que te levar num lugar. Ela: onde é que é? Não, quase que vendou ela, porque ela é muito católica. Chegou, levou a mulher no lugar. A mulher ficou lá 3 semanas olhando, se arrependeu, creu no evangelho, relacionamento com Jesus. E aí, para variar, ficou mais crente que o marido, né? Claro. Não devia, né, irmãos? Mas é o que acontece às vezes. Aí, não eram casados, estavam ajuntados. Casaram, batizaram. E isso é uma sequência de 4 ou 5 relacionamentos que chega nesse homem com quem eu discipulei, que falou para ele. Ele já está levando a prima. E os portugueses todos, aqueles 27 que eu falei ali, apenas um dos que se converteram nesses anos, apenas um foi para a igreja pela internet. Todos foram por relacionamento. Todos. E depois tem um casal de idosos e mais uma senhora que já era crente. O resto, então, pode considerar aí 24 portugueses vão com um amigo. Não é? Vai com mais um, tá bom? Pode passar aí, então. Não dá para enquadrar esse ministério sem eu falar de que eu faço um trabalho em part-time, tá bom? Eu quero fazer isso para colocar vocês na mesma página que eu. Sou missionário da igreja, tá? Eu tenho um trabalho em part-time, 5 períodos por semana, eu dou aulas de surf. Trabalhei numa fábrica já, tanto pelo lado de juntar recursos mesmo, a gente sabe que o dinheiro diminui muito, tinha que juntar recursos para poder viver e tal. E nesse processo, após a pandemia, fui mandado embora, ou acabou lá o trabalho né, por causa da pandemia, e fui chamado para dar aula de surf numa escola. Já sou surfista há muito tempo, desde 9 anos de idade, e competi quando era na adolescência. Pronto, isso tem sido então uma expressão de a gente entrar na cidade. Agora, passa ao próximo gráfico, que ele é muito importante para todos nós, e para vocês também compreenderem aqui isso que eu estou dizendo. Esse é um gráfico do relatório de Lausanne. Lausanne é um congresso mundial de evangelização que acontece um por geração. Tem 4 Lausannes, 74, 2001, 2010 e 2024. 2024 foi na Coreia do Sul. E essa pesquisa surgiu aí para levantar quais são os cristãos que mais impactam a sua sociedade. Cada bolinha é um continente. Tem aí vários tipos de cristãos. Tem pastores, tem influencers digitais, tem homens de negócio, celebridades que se convertem, cristãos criativos e, em amarelo, os everyday Christians, cristãos comuns. Em todos os continentes, escuta isso que eu vou te dizer, em todos os continentes, o cristão que mais impacta a sociedade é o everyday Christian, é o cristão comum. Você não precisa ser famoso, você não precisa ter um monte de seguidor no Instagram, você não precisa fazer a super live, você não precisa ser uma celebridade, você não precisa fazer nada, basta você ir no açougue, no mercado, levar seu filho na escola e ser um discípulo de Jesus crente de verdade. Agora observe o seguinte, em azul escuro estão os pastores de tempo integral. Pastores de tempo integral têm grande voz na África, na América Latina e no sul da Ásia, especialmente na Coreia do Sul. Mas aonde os pastores são mais irrelevantes? Na Europa. Onde um pastor de tempo integral é considerado nada? Na Europa.
É por isso que a maior parte dos pastores brasileiros que estão indo para a Europa, eles estão trabalhando em tempo integral ou parcial, para ter uma voz na cultura, um lugar de fala. Então eu quero dizer para você aqui, que por exemplo, tem um trabalho em home office, você é um crente, tem um coração missionário, gostaria de ir para a Europa e trabalhar e servir a Jesus, olha, a Europa está aberta para você. Sabe por quê? Porque você fala mais do que um pastor. Quantos TIs estão lá, crentes, abrindo a sua casa para grupos pequenos? Gente, está acontecendo um movimento na Europa. Deus está levantando muita coisa ali em apartamentos, tem grupos orando nas universidades, as coisas estão acontecendo através de cristãos comuns, everyday Christians. E é por isso que então Deus tem trabalhado assim através da minha vida. Sabe a verdade? A verdade é que muitas vezes, há mais de 1 ano e meio, eu tenho orado para ficar integral no ministério, e Deus não tem deixado. Eu tenho orado a Deus para eu parar de dar aula de surf, para eu ficar integral. Mas Deus não tem dito sim para mim. Sabe que às vezes a gente olha lá no aplicativo assim, ó, tem 2 alunos. Tá chuva, tá vento, as ondas estão horríveis. Nem eu iria, que surfo desde os 9 anos, mais de 30 anos que eu surfo. Falo, isso está horrível. E a água, gente, tu bota o pé, dói o osso. Tu acha que eu queria sair da minha casa para dar aula de surf? Mas eu sou conhecido na cidade toda como instrutor de surf. Lá eu fiz o curso grau 1, fiz o curso level 2, uma pós-graduação em surf, performance e sustentabilidade. E passa aí. Tenho atletas bons. Ó, esse menino aqui, ó, é o vice-campeão nacional português. Meu atleta. Os pais me amam. Eu sou o coach. Lembra quando os... Pois é. Você lembra... Já foi esse tempo, né? Porque o futebol brasileiro está muito mal, né? O futebol brasileiro está muito mal. Foi-se o tempo quando missionários saíam daqui para ser técnicos de futebol no Oriente Médio. O surf do Brasil hoje, nos últimos 10 anos, 8 campeonatos mundiais são brasileiros. E não é do Medina. É um monte de brasileiro que está ganhando todos os anos. É o Brazilian Storm que se chama. Então um surfista brasileiro que sabe surfar bem, e ó, lá, eu surfo bem, gente, verdade, tá? Então eu tenho uma conta no Instagram como professor de surf. Então quando você que me segue como Marcelo Oliveira Ferreira, aí tem uma sugestão de conta, Marcelo Oliveira Surf, Marcelo Ferreira Surf, você me segue lá e vê eu dando aula, ou eu passar numa onda e tal, você fala, foi para a Europa, foi surfar, ó o missionário. Não faça isso. Não faça isso. De verdade, não faça isso. Como eu disse, se eu pudesse, estava integral. Mas não posso. Mas isso é parte da missão de Deus. Por meio do trabalho, e você que trabalha, Deus quer te usar como um everyday Christian. Um cristão normal. Deus quer te usar, cara. Deus quer te usar. Pode passar aí, agora eu vou finalizar. Novo ciclo, visão de futuro, nós estamos começando, eu com mais um missionário da CEPAL, pode passar aí. Esses missionários da CEPAL chegaram agora, pastor, cara bênção, era pastor em Campinas de uma IPB, uma igreja presbiteriana do Brasil, chegou lá, está junto conosco na igreja, e nós estamos começando uma espécie de um curso teológico, bíblico e de formação ministerial para treinar a igreja, mas a ideia é em 2027, isso se tornar uma referência na cidade e até na região, porque não há seminários no norte de Portugal. Então, para a preparação de futuros pastores, para a preparação de futuros líderes, para ajudar a plantação de igrejas e por aí vai. Então, eu tenho esse cara comigo, que é muito bom, e depois chegou o Daniel lá, que eu nem estava à espera, né? Nem estava à espera, o Daniel chegou lá também, e que é lá da Igreja de Esperança, está trabalhando. Olha só esse negócio do trabalho. O Daniel chegou lá, gente, como engenheiro profissional especializado. Quem você acha que as pessoas escutam? Um pastor de tempo integral ou o Daniel, engenheiro da Borg Warner? Numa cultura como Europa, não precisa nem levantar uma questão sobre isso. Eu sou peão, ele é engenheiro, está entendendo? A Europa precisa de bons profissionais e gente crente de verdade, que abra sua casa, seu apartamento para fazer grupo pequeno, para orar, porque as pessoas estão com sede. E há espaço. Então, eu termino por dizer isso aí, ó. Onde é que nós estamos? Passa aí, por favor.
A missão desse centro já está acontecendo, tá? Já está rolando num centro de estudos, é uma espécie de escola de tirano que a gente tem lá. Contribuir com a formação bíblica, espiritual e ministerial de discípulos de Jesus no norte de Portugal, para que façam outros discípulos, edifiquem igrejas locais e plantem novas igrejas no mundo afora. Pode passar aí a visão que a gente tem, ser referência no norte de Portugal em capacitação e formação de discípulos de Jesus para servirem no reino de Deus. Então, é por aí que a gente vai caminhar. Temos um cronograma já com esse cara, com o pastor David, e junto com isso, num projeto mais ou menos paralelo, o Nuno e a Gila, que já tinham isso no coração desde quando estavam em Omã, acabaram de comprar um terreno de 3.000 hectares, deram o primeiro sinal, 40 mil euros, do próprio bolso, missionários. Claro que eles eram ricos antes, quando trabalhavam, ele era engenheiro lá, voltou, agora é missionário, tempo integral, deixou tudo, ele, no caso dele, tem os mantenedores dele nos Estados Unidos. Ele comprou esse terreno, faltam agora 210 mil euros para serem pagos em janeiro. Em Portugal não se financia terreno. Você dá um sinal e depois você tem que pagar o resto ali dentro de 6 meses. Falta 210 mil dólares para ser pago em janeiro. Enfim, orem por isso. Peçam a Deus que levantem recursos para que esse terreno seja terminado. A ideia é um terreno para ser um lugar de retiros, acampamentos de pastores, encontros de mulheres, acampamentos para jovens, um lugar de workshops, de tudo isso, que não tem nada disso no norte de Portugal. E existe já um projeto, ele já está transformando isso em associação, para o dinheiro não ir para ele, coisa tudo certa. Se você quiser saber mais, entre em contato comigo. Se você quiser ofertar para isso, entre em contato comigo. Tem uma coisa específica para esse terreno, e é para ser um lugar de descanso, um lugar de renovo, um lugar cristão, para uma pessoa ir lá e receber a nova página de Deus para a vida dela, um lugar de ouvir a Deus. Chama-se Éden, um lugar para pastores, para igrejas, para ser bênção não só em Portugal. Sabe por quê? Porque basta uma carteirinha de cartão cidadão na Europa, uma pessoa viaja a Europa inteira. Se você pensa assim, a missão OM precisa de um lugar para fazer seu retiro de missionários. Tem missionários na Bélgica, na Alemanha, na Suíça, em Luxemburgo. Vamos fazer aonde? Vamos fazer lá em Portugal, lá no Éden. Vamos, todo mundo pega ali, o avião desce em Portugal, em 25 minutos do aeroporto do Porto, está lá no terreno. Então, a ideia é um lugar para ser bênção para o corpo de Cristo na Europa. Não é uma coisa da nossa igreja, é uma coisa para o corpo de Cristo. Então, gente, porta grande, promissora, muita coisa acontecendo, com muitos adversários. Orem por nós. Se você quiser saber um pouquinho mais, passa aí, pega o meu contato, entra no meu canal de informações, e eu quero só agradecer a Deus, a igreja, por tudo que tem feito por nós. Nesses 7 anos, nos sustentando, sendo parte do nosso sustento, nesses 7 anos orando por nós, nos amando, obrigado, 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 obrigado. Tá bom? Deus os abençoe. É isso, obrigado. É a segunda vez que eu levanto esse mês e sou aplaudido. Muito bom, Marcelo, ouvir o que Deus tem feito lá em Portugal, pelas suas vidas, não apenas pela sua, mas pelas vidas de todos. E nós queremos orar por vocês, como igreja que envia e como igreja que cuida também. Então, vou pedir para vocês colocarem em pé, estender uma das mãos, orar por esta vida tão preciosa, pela Marjorie, a Lisa, a Iris, a Mel e os pastores ali, os missionários, que o Senhor sempre os trate com este cuidado que vocês têm, essa seriedade que vocês têm mostrado no trabalho do Senhor. Pai, nós mais uma vez encomendamos a vida do teu servo nas tuas mãos. E de todos aqueles que têm feito essa diferença neste país que nós amamos tanto, mas também nessa região tão árida, tão seca, que já foi o berço do cristianismo e hoje precisa de servos fiéis, que sejam vozes do teu evangelho, aonde quer que estejam ali implantados. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor também concretize os anseios dos seus corações para verem a obra de Deus sendo proclamada e crescendo naquelas terras, mas que o Senhor também dê ao Marcelo, sua família,
seus pares ali, a sua igreja, todos aqueles missionários ali, que o Senhor dê a eles a tua presença constante, a autoridade que eles precisam para continuar realizando este ministério e o amor diário que o Senhor derrama sobre aqueles que também o amam. Guarda-os e guarda-nos em nome de Jesus. Amém.